Olá, tudo bem? Vamos a mais uma aula sobre o uso capião. Ao final, você deverá saber alguns detalhes acerca desse ponto. A primeira modalidade de uso capião dessa aula é o coletivo. A Lei 10.257 de 2001, também conhecida por Estatuto da Cidade, no seu artigo 10, prevê a hipótese em que várias pessoas possam se beneficiar do uso capião de uma área de que sejam compossuidoras. É o que denominamos uso capião coletivo. Para a concretização do direito, são necessários os seguintes requisitos: A. Posse ad uso capione. B. Imóvel urbano de mais de 250 metros quadrados. Mais de 250 metros quadrados. C. Imóvel ocupado por população de baixa renda. B. Impossibilidade, inviabilidade de se determinar o terreno ocupado por cada família, ou seja, uma espécie de composse pró-indiviso. E. Uso residencial próprio do imóvel. F. Não serem os compossuidores proprietários de qualquer outro imóvel. O prazo será aqui também de 5 anos ininterruptos e sem oposição. A sentença que declarar o uso capião atribuirá igual fração ideal do imóvel a cada um dos compossuidores. O uso capião será reconhecido a favor do homem ou da mulher ou de ambos, independentemente do estado familiar. A quem conceder compete ao juiz após analisar as circunstâncias do caso concreto. Finalmente, é óbvio que será possível declarar o uso capião a favor de um compossuidor que mora sozinho. Os adquirentes se tornam condôminos do imóvel usucapido. Esse condomínio é indivisível, não sendo passível de extinção, a não ser que mais de 2/3 dos condôminos deliberem pela divisão, mas assim mesmo, só no caso de execução de urbanização posterior ao uso capião. Esta espécie de uso capião poderá ser de grande valia para a regularização da propriedade nas favelas urbanas. Mais ainda será útil na regularização de ocupações de edifícios de apartamentos abandonados e invadidos. Aplicam-se a esta modalidade de copropriedade, ou seja, de condomínio, as normas relativas ao condomínio por unidades independentes, ou seja, ao condomínio edilício, naquilo em que forem compatíveis. Segundo o Estatuto da Cidade, o imóvel deverá estar na posse de diversas pessoas de baixa renda. O que fazer se uma delas não quiser participar da ação de uso capião? Como forçá-la a participar da ação e a integrar o condomínio daí resultante? Na verdade, não é necessário forçar ninguém a nada. A ação de uso capião tem natureza meramente declaratória e também a sentença que reconhece o uso capião. Por conseguinte, ambas atingem a todos os compossuidores, quer queiram, quer não queiram. Preenchidos os requisitos, a aquisição por uso capião é inexorável, ocorre independentemente de qualquer ação ou sentença que apenas reconhece o fato aquisitivo. Assim sendo, o possuidor, ainda que não participe da ação, dela se beneficiará, principalmente em relação ao consequente condomínio e registro público. Resta ainda uma última indagação a respeito do uso capião coletivo. Segundo a lei, o imóvel deverá ser ocupado por população, ou seja, diversas pessoas de baixa renda. Cabe ao juiz a tarefa de determinar se este requisito está cumprido ou não diante do caso concreto. Bem, uma vez verificada a existência do requisito, que fazer se, por exemplo, uma das 20 famílias não for de baixa renda? O que fazer se apenas uma ou duas famílias das 20 localizadas no imóvel não usar o imóvel para fins residenciais ou usá-lo para fins locatícios? Ou ainda, o que fazer se somente uma das famílias for proprietária de outro imóvel? A lei não dá resposta. Na minha opinião, o ideal é excluir essas famílias do benefício do uso capião e incluir todas as demais. Ok?
O próximo é o uso capião familiar, introduzido no Código Civil em 2011, artigo 1240-A, e tem por objetivo garantir um teto à família ou à pessoa abandonada por seu cônjuge ou companheiro. Em outras palavras, o seu fundamento é a proteção à família e à pessoa e à dignidade humana, em primeira e última instância. Os requisitos que devem estar presentes são os seguintes: a. Posse ad uso capione, que deve ser pacífica, ininterrupta, direta, exclusiva e, atenção, com título de domínio. B. Imóvel urbano de até 250 metros quadrados. C. Abandono do lar por parte do cônjuge ou companheiro. D. Uso residencial próprio, familiar do imóvel. E. Não ser uso capiente proprietário de qualquer outro imóvel urbano ou rural. O prazo será de 2 anos ininterruptos e sem oposição. A posse ad uso capione tem aqui certas peculiaridades. Em primeiro lugar, deverá ser direta e exclusiva, ou seja, se o uso capiente alugar ou emprestar o imóvel, já não haverá uso capião familiar. Além disso, o uso capiente deverá possuir título de domínio sobre o imóvel. Em outras palavras, o imóvel deverá integrar a comunhão de bens que houver entre o uso capiente e o seu cônjuge ou companheiro. Deverá, portanto, haver um condomínio sobre o imóvel entre o uso capiente e o seu cônjuge ou companheiro. Uma comunhão. O imóvel deverá ser usado para a residência do uso capiente e ou dos seus filhos e demais integrantes da família. O cônjuge ou companheiro do uso capiente há de ter abandonado o lar. O abandono se caracteriza pelo desamparo. O cônjuge ou companheiro saem de casa deixando o seu consorte e ou seus filhos ao desamparo, sem sua contribuição, sem sua presença física. O fato de o cônjuge ou companheiro sair de casa, mas continuar contribuindo, não configura o abandono. Tampouco configura o abandono a fuga de casa. Às vezes a mulher foge do marido, que é violento, abusa dos seus direitos. Isso não é abandono, ok? Preenchidos esses requisitos, o cônjuge ou companheiro abandonado torna-se dono exclusivo do imóvel, que deixará de integrar a comunhão, não sendo mais objeto de eventual partilha de bens entre os consortes. Acrescente-se que o direito ao uso capião familiar só será reconhecido uma única vez ao mesmo possuidor, ou seja, ninguém adquirirá por esta modalidade de uso capião mais de uma vez. Entendido? O terceiro uso capião dessa aula é o indígena. Essa modalidade de uso capião foi introduzida pelo Estatuto do Índio, Lei 6.001 de 73. Segundo o artigo 33 do referido Estatuto, o índio, seja integrado ou não, que ocupe como próprio por 10 anos consecutivos trecho de terra inferior a 50 hectares, adquirir-lhe-á a propriedade plena por uso capião. Os requisitos, como fica claro da leitura do artigo, são: a. Posse ad uso capione, ou seja, pacífica e ininterrupta, com vontade de dono. B. Imóvel rural de até 50 hectares, entendendo ser possível o desdobramento do imóvel para fins de uso capião. Assim, o indígena poderia abrir mão de parte do terreno para não ultrapassar os 50 hectares. C. Posse por índio integrado ou não integrado. Índio, segundo o Estatuto, é toda pessoa de ascendência pré-colombiana. E o índio integrado é aquele que viva bem na sociedade brasileira, fale o português, ou bem ou mal, tenha domínio de algum ofício, etc. O índio não integrado é o que não tem condições de viver na nossa sociedade. Não fala o português, não domina nenhum ofício, enfim, não tem mesmo condições de viver no nosso meio. D. 10 anos consecutivos, ininterruptos. De acordo com o parágrafo único desse mesmo artigo 33, não serão objeto de uso capião as terras da União ocupadas por grupos tribais,
as reservas indígenas, nem as terras de propriedade coletiva de tribos. O objetivo é impedir o uso capião de terras ocupadas por tribos. Assim, se um índio exercer posse individual sobre uma porção de terreno tribal, não poderá adquiri-la por essa modalidade de uso capião. Todavia, perguntas: poderia invocar outra modalidade de uso capião, como o especial, por exemplo? A meu ver, caso não se trate de terras públicas ou de reserva indígena, a resposta será positiva. Por fim, há o uso capião quilombola. Essa modalidade de uso capião foi introduzida pela Constituição de 88, no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Segundo o mencionado dispositivo, aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. O Constituinte foi extremamente sucinto, gerando grande margem a dúvidas. A doutrina e a jurisprudência vêm se manifestando, entretanto, no sentido de solucionar algumas delas, pelo menos. Assim, entende-se corretamente que a posse há de ser mansa, ininterrupta e por tempo prolongado, pois que o uso capião se dá apenas a favor de descendente de quilombola que venha mantendo uma posse histórica do imóvel. Definitivamente, não se presta a favorecer ninguém mais. Ademais, a posse deverá ser com ânimo de dono, uma vez que, do contrário, não haveria essa continuidade histórica da posse quilombense. Por fim, e sendo o caso, o uso capião será coletivo, a favor da comunidade, se não for possível o desmembramento do imóvel. A composse se transformará em condomínio. Tudo entendido até aqui? Bem, algumas observações se fazem necessárias quanto ao uso capião em geral. Primeiramente, é permitida a acessão da posse, ou accessio possessiones, que é a soma da posse de pessoas distintas. A apossou-se de um imóvel, nele permanecendo por 7 anos e abandonando em seguida. Saindo A, entrou B, que permaneceu por 2 anos ininterruptos, deixando-o ao final. Por fim, C sucede a B, residindo no imóvel por 3 anos. O C poderá requerer o uso capião extraordinário, somando à sua posse a posse de A e de B. Isto desde que a posse dos 3 seja a de uso capione e desde que um tenha entrado logo após a saída do outro. Essa é a acessão da posse. Próxima à acessão é a sucessão na posse, ou successio possessiones. Com ela, porém, não se confunde. Na sucessão, ocorre a substituição do antigo possuidor por um novo em razão de direitos hereditários. Tal se dá quando o herdeiro sucede o morto em todos os seus bens. Continuando o herdeiro na posse do imóvel, não soma a sua posse com a posse do morto. Ele continua a mesma posse do morto. A diferença ganha importância prática se a sucessão for anulada, vindo o novo possuidor a não ser mais considerado herdeiro, por exemplo. Se a posse do morto era de boa-fé, por exemplo, continuará de boa-fé. Se de má-fé, continuará de má-fé. Também ocorrerá sucessão na posse sempre que a substituição de um possuidor por outro for a título universal, mesmo que intervivos. A sucessão será a título universal sempre que o seu objeto for uma universalidade, como um fundo de empresa, uma biblioteca, uma fazenda de porteiras fechadas, dentre outros. Outra observação importante: os bens públicos não podem ser objeto de uso capião. Há quem defenda a ideia de que os imóveis públicos vagos, principalmente as terras devolutas, seriam passíveis de uso capião com base no princípio da função social da propriedade e no princípio da dignidade humana. A proibição do parágrafo único do artigo 191 da Constituição estaria a contrariar princípios por ela mesma erigidos.
Se o Estado se mostra inerte diante da ocupação de alguns de seus imóveis, não haveria razão para não se admitir o uso capião. Os que admitem essa possibilidade invocam a função social da propriedade, que também os imóveis públicos deveriam cumprir, e a dignidade humana do uso capiente de imóvel público. Os que propugnam pela tese tradicional apontam para o fato de que não se pode invocar um princípio numa interpretação parcial e unilateral para se invalidar uma proibição expressa do texto constitucional. Além disso, o fato de o imóvel ser público torna-o imune ao uso capião pela simples razão de que um indivíduo não poderia se apropriar de propriedade de todos e rigorosamente sua também. Ademais, a administração pública não podem ser exigidos o mesmo zelo e principalmente a mesma eficiência no dever de vigiar os seus milhares de imóveis, mormente as terras devolutas, que as pessoas de direito privado. Mais ainda, admitir o uso capião de terras devolutas seria fraudar a reforma agrária a que se destinam, atentando-se aqui também contra os princípios da função social, da propriedade e da dignidade humana em última instância. Se o Estado é ineficiente e inoperante, devemos cobrar dele que atue e não achacar o patrimônio público pura e simplesmente. Por ora, vem prevalecendo a tese tradicional, não admitido, pois, o uso capião de bens públicos, sejam móveis ou imóveis. Em terceiro lugar, o prazo do uso capião pode ser suspenso ou interrompido pelas mesmas causas que estudamos num capítulo anterior ao tratarmos da prescrição. Por fim, a sentença que reconhece o uso capião tem natureza meramente declaratória. Vale dizer que o juiz apenas reconhece e declara ter havido aquisição por uso capião. Prolatada que seja a sentença, deverá ser transcrita no registro de imóveis, a fim de dar ao ato publicidade e garantia contra terceiros. O registro terá, pois, efeito meramente declaratório e natureza administrativa, diferentemente do registro da escritura de compra e venda, que tem efeito constitutivo e natureza real. A ação de uso capião seguirá o rito comum. O interessado requererá a citação da pessoa em cujo nome o imóvel estiver registrado, dos vizinhos confinantes e de todos os demais interessados por edital. Embora o Código de Processo Civil não mencione estes últimos, entendo ser necessário citá-los, tendo em vista o procedimento administrativo da Lei de Registros Públicos. Ora, se no procedimento notarial é necessário dar ciência a esses terceiros interessados, por que seria dispensável a sua citação no processo judicial, como, aliás, o era no Código de Processo de 73? Reforçando o argumento, o próprio Código de Processo Civil de 2015, no inciso 1º do artigo 259, dispõe que serão publicados editais na ação de uso capião. Ora, editais referentes a quê, senão à citação dos demais interessados? Os vizinhos confinantes serão citados pessoalmente, a não ser que se trate de imóvel em condomínio, quando se dispensa essa citação de acordo com o parágrafo 3º do artigo 246 do Código de Processo Civil. Serão, outrossim, cientificados por carta os representantes da União, do Estado-membro, do Distrito Federal e do município, para que se manifestem, se for o caso, se há ou não interesse na causa. Essa norma não consta do novo Código. No entanto, o mesmo raciocínio relativo aos eventuais interessados deve prevalecer com referência à União, ao Estado-membro, ao Distrito Federal e ao município. Ora, se no procedimento administrativo é necessário dar-lhe ciência, também o será no procedimento judicial, em que se deverá intimá-los para que possam manifestar seu interesse fiscal ou outro que seja. A questão do prazo, vez que omisso o novo Código de Processo Civil, deverá ser fixado pelo juiz nos limites do razoável. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 218, quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato.
Quando a lei ou o juiz não determinarem prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento depois de decorridas as 48 horas. O procedimento da ação de uso capião, como dito, será sempre o comum. Não há mais falar assim em procedimento sumário para o uso capião especial urbano. Em todos os atos do processo deverá intervir o representante do Ministério Público. Embora o Código de Processo não mencione especificamente a exigência de intervenção do Ministério Público na ação de uso capião, ela deverá ocorrer por cuidar-se de matéria de interesse social relevante, a teor do artigo 178, inciso 1º do Código de Processo Civil. Segundo a Lei de Registros Públicos, Lei 6.015 de 73, será admissível o reconhecimento extrajudicial do uso capião sem prejuízo da via jurisdicional. Esse procedimento extrajudicial está também previsto na Lei 11.977 de 2009. No entanto, essa lei tem efeitos muito limitados na prática, por dar-se exclusivamente no âmbito da regularização fundiária urbana em procedimento administrativo bastante complicado. Bem, o uso capião administrativo, conforme previsto na Lei de Registros Públicos, é de aplicabilidade bem mais ampla e serve, em tese, para todas as espécies de uso capião. De acordo com a Lei 6.015, o pedido de uso capião administrativo será processado diretamente perante o cartório de registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel usucapiendo, a requerimento do interessado, representado por advogado. A petição será instruída com a ata notarial lavrada por tabelião, atestando o tempo de posse do requerente e seus antecessores, conforme o caso e suas circunstâncias. A planta e o memorial descritivo, assinado por profissional legalmente habilitado, com a prova de anotação de responsabilidade técnica no respectivo Conselho de Fiscalização Profissional e pelos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes. As certidões negativas dos distribuidores da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente. O justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a continuidade, a natureza e o tempo da posse, tais como o pagamento dos impostos e das taxas que incidirem sobre o imóvel. O pedido deverá ser autuado pelo registrador, prorrogando-se o prazo da prenotação até o acolhimento ou a rejeição do pedido. Se a planta não contiver a assinatura de qualquer um dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes, serão notificados pelo registrador competente, pessoalmente ou pelo correio com aviso de recebimento, para manifestar o seu consentimento expresso em 15 dias. Nessa hipótese, o silêncio será interpretado como concordância em relação ao pedido de declaração de uso capião. De todo modo, o oficial de registro de imóveis dará ciência à União, ao Estado, ao Distrito Federal e ao município, pessoalmente, por intermédio do oficial de registro de títulos e documentos ou pelo correio com aviso de recebimento, para que se manifestem em 15 dias sobre o pedido. O oficial de registro de imóveis também promoverá a publicação de edital em jornal de grande circulação, onde houver, para a ciência de terceiros eventualmente interessados, que poderão se manifestar em 15 dias. Para elucidação de qualquer ponto de dúvida, poderão ser solicitadas ou realizadas diligências pelo oficial de registro de imóveis. Transcorrido o prazo de 15 dias sem pendência de diligências e achando-se em ordem a documentação com inclusão da concordância expressa dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes, ou caso se silencie, não há necessidade dessa manifestação expressa, como a gente viu, o oficial de registro de imóveis registrará a aquisição do imóvel
com as descrições apresentadas, sendo permitida a abertura de matrícula se for o caso. No entanto, se ao final das diligências a documentação não estiver em ordem, o oficial de registro de imóveis rejeitará o pedido. Essa rejeição do pedido, evidentemente, não impede o ajuizamento de ação de uso capião. Por fim, se houver impugnação do pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião apresentada por qualquer um dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel uso capião e na matrícula dos imóveis confinantes por algum dos entes públicos ou por algum terceiro interessado, o oficial de registro de imóveis remeterá os autos ao juízo competente da comarca da situação do imóvel, cabendo ao requerente emendar a petição inicial para adequá-la ao procedimento comum. Uma última questão deve ser resolvida. O uso capião seria forma de aquisição originária ou derivada? Para Lafayette, é forma originária de aquisição. Segundo o mestre, o modo de adquirir é originário quando o domínio adquirido começa a existir com o ato de que diretamente resulte sem relação de causalidade com o estado jurídico de coisas anterior. Na lição de Pontes de Miranda, o uso capião é modo originário de aquisição. Explica o seu ponto de vista dizendo que só será derivada a aquisição quando se estiver adquirindo de alguém o que definitivamente não ocorre no uso capião. Pouco interessa que a coisa já fosse objeto de domínio. O que importa é que não há relação jurídica de transmissão de propriedade entre o antigo e o novo titular. O título de uso capião não tem autor, ou seja, não foi produzido pela vontade de alguém que desejava transferir o seu direito de dono para outro. No mesmo sentido, ensina Marco Aurélio Viana, asseverando que é modo originário por nascer a titularidade sem vinculação com o passado, inexistindo relação entre o adquirente e o precedente sujeito de direito. Da mesma opinião é Orlando Gomes. Seguindo os traços do direito romano, Caio Mário advoga a tese de que o uso capião seja forma derivada de aquisição, uma vez que a coisa usucapida era objeto de propriedade de outra pessoa. Esta, apesar de involuntariamente, perde o direito em favor de titular novo. Havendo assim um titular antigo e outro novo, não se pode falar em aquisição originária, visto que essa aquisição de coisa que jamais esteve sob o domínio de ninguém. Finalizando, o uso capião não é forma de aquisição somente da propriedade. Adquirem-se também outros direitos reais por via de uso capião. Exemplos seriam as servidões e o usufruto, conforme veremos mais à frente, numa próxima aula. Por exemplo, se uma pessoa passar pelo terreno da outra durante 20 anos, uma vez que preencha também outros requisitos, adquirirá por uso capião esse direito de passagem. É isso aí. Chega de uso capião, não é isso? Até a próxima aula.